Bem-vindos a mais um vídeo do Vamos ao Green com o número 27, ok? Pessoal, hoje começou bem, mas as minhas apostas depois começaram a terminar mal. Resta-me ainda uma múltipla das Américas, mas já lá vamos. Vou fazer aqui um breve resumo do que é que se passou hoje durante o dia, que é para terem a noção onde é que eu falhei. Por incrível que pareça, falhei três apostas derivadas à mesma equipa, ok? Lá está, foi o quê? Deixa-me cá ver. Ontem o meu póquer, neste caso a minha tripleta, onde incluía o Juarez com o Clube América, ambas marcam, bateu, ficou um igual, e era o Tijuana para vencer, também venceu. Neste jogo, nessa tripleta, eu tinha o ambas marcam do jogo do Waterford com o Cork City, que não aconteceu, portanto seguimos. Hoje o que é que aconteceu? Pus o ambas marcam no jogo do Gothenburg contra o Elfsborg, aconteceu, ficou 2-1 para o Elfsborg, bateu ambas marcam, continuamos. O Inter trocou para vencer contra a equipa do Jaro. Pensei que fosse um jogo mais difícil de se concretizar e ficou 3-1. Inter trocou para marcar 2 gols, também aconteceu, e o ambas marcam. Eu não fui, mas disse que era um jogo complicado. Mas o Inter trocou, venceu e venceu bem, e agora é manter o lugar que está, que é o primeiro classificado, ok? Portanto, continuando, no Malmo contra o Norrköping, eu tinha o Malmo para vencer, aconteceu, lá está, e o Fredrikstad com o Molde, eu sugeri aqui um empate, sugeri também o ambas marcam, o que aconteceu, o Fredrikstad venceu 4-2, o Molde não está a fazer realmente um bom campeonato. Mas o que é que temos aqui? Só para informar que o meu póquer nórdico bateu todos. Foi o ambas marcam do Gothenburg com o Elfsborg, foi o Inter Turku a vencer, foi o Bodø/Glimt a vencer e foi o Malmo a vencer. Bateu odd no bolso de 3 euros e qualquer coisa cêntimos. Se tu seguiste esta aposta, hoje ganhaste dinheiro. Se não seguiste, paciência. O FCSB, que é o antigo Steaua de Bucareste, teve um gol anulado aos 45 minutos. Depois, entretanto, o Hermannstadt, não sei como é que é dizer este nome, marcou o gol, e o Steaua de Bucareste praticamente no final ainda empatou o jogo, fazendo assim o empate, e dando o meu redo às três apostas que eu tinha ainda, onde a seguir incluía o Flamengo para vencer, e que venceu o Flamengo 2-0, um jogo grande também do Campeonato Brasileiro. O Flamengo continua em altas, venceu 2-0 e continua em primeiro lugar, completamente destacado. Deixa-me só aqui confirmar, exatamente. O segundo classificado, que é o Cruzeiro, tem 24 pontos, vai jogar amanhã, mas já vamos falar. Okay? Já vamos falar sobre o que é que vai acontecer amanhã, que eu também tenho lá o jogo do Cruzeiro. Estou à espera do jogo do Racing Club, ou seja, o Flamengo foi o primeiro jogo da múltipla das Américas, ok? Que é o Flamengo para vencer, que já aconteceu, é o Racing Club para vencer, que ainda não jogou, é o Inter Miami Nashville, que é o ambas marcam, é o Chicago Fire San Diego, ambas marcam, é o Toluca para vencer, é o Los Angeles para vencer e é o Cruz Azul para vencer. Eu espero que amanhã, quando acordares, tenha lá um greenzinho, ok? Para compensar aqui um bocadinho ainda mais o meu dia de hoje. As minhas três apostas de póqueres foram red, mas o meu green ainda não é o suficiente para eu estar com o dia positivo. Pessoal, vamos ao dia da amanhã. Temos aqui o dia para amanhã, começa às 15 horas e 30 minutos, que é na Suécia, que é o AIK de Estocolmo contra o Dodger Force. Dodger Force. Oh, pessoal, desculpem lá, são nomes esquisitos. Eu vou tentar sempre dizer o nome mais aproximadamente. O AEK vem de 5 jogos seguidos, em que tem 4 derrotas e uma vitória. É um bocadinho complicado, este AEK este ano está um bocadinho complicado, 5 jogos seguidos em que só tem uma vitória, e o Dodger Forte é sempre a levar no lombo, sempre. Portanto, 5 jogos seguidos, 5 derrotas.
Mas depois vamos ver aqui os confrontos em casa. O AEK tem 3 vitórias, um empate e uma derrota, e o Juiz de Fora tem 3 derrotas e 2 vitórias. Um bocadinho assim, fora do esquema do casa fora, não é? Depois tem o AEK tem 4 jogos em que marca gol e 2 jogos em que sofre gol. 3 deles são mais 2 gols e meio e 2 deles são ambas marcam. Já o 10 Sports tem 4 jogos sem marcar gol e 5 jogos a sofrer gol, em que esses 4 jogos é o over 2,5 e ambas marcam também em um número de 4 jogos. Em confrontos diretos, o AEK marca sempre gol, em 5 jogos marca sempre gol. Desses 4 jogos são menos de 2 gols e meio o jogo em confronto entre eles, ok? Isto é complicado, porque só houve aqui um jogo que foi o over 2,5 que ficou 3-2, mas de resto tem 3 ambas marcam, portanto eu aqui não vou em golos, vou simplesmente no AEK para vencer, 1,47€. Acho que é uma boa aposta para juntar depois num póquer, numa tripleta, que eu vou dizer no final do vídeo quais são as minhas apostas. E se queres saber, vê o vídeo até ao final, mete um like no meu vídeo, subscreve o meu canal aqui no YouTube, passas no Telegram, tem o link na descrição, Bet Careca Tips, entra, vê, não pagas nada, não é nada cobrável, é tudo gratuito e lá tens as apostas que eu menciono aqui, mas numa maneira mais simplificada. E assim vais-me ajudar a que o meu canal tenha mais visualizações e os gostos também vão ajudar um bocado a que este vídeo e outros sejam mais divulgados e mais vezes, não é? Vamos agora aqui ao voto análise. Análise na Noruega tem 4 jogos. O jogo da Noruega, o Kristiansund contra o Sarpsborg 08, começa às 16 horas, ok? Começa às 16 horas. Isto aqui é um jogo um bocadinho complicado porque é entre o nono e o oitavo classificado, precisamente, ok? O Kristiansund vem de 5 jogos em que tem uma derrota, 2 empates e 2 vitórias, e o Sarpsborg tem 4 vitórias e um empate. Portanto, o Sarpsborg inicialmente está melhor a nível de sequência de jogos, ok? Portanto, eu estive aqui a verificar, a ver se era esta a análise, é esta a correta. Em casa, o Kristiansund tem um empate, uma vitória e 3 derrotas, e o Sarpsborg fora tem 3 vitórias e 2 empates, ou seja, 5 jogos sem perder. 5 jogos em que marca, 5 jogos a sofrer. Estes têm 5 jogos ambas marcam, 4 jogos em over 2,5 e tem apenas um que é abaixo dos 3 golos. Esta equipa do Sarpsborg a jogar fora é uma equipa que marca golos. Portanto, à partida, este jogo será de ambas marcam, mas vamos confirmar aqui a jogar em casa o Kristiansund, que tem 4 jogos over 2,5, 2 jogos ambas marcam. Confrontos diretos entre eles os dois têm 3 vitórias e 2 derrotas. São 5 jogos em que são os 5 over 2,5 e 4 deles são ambas marcam. Portanto, isto tem tudo para não ir numa vitória direta em nenhum dos dois, mas sim em duas apostas. As mais inevitáveis, o ambas marcam 1,35€ e o over 2,5 a 1,44€. Será as minhas apostas para este jogo da Noruega, Kristiansund Sarpsborg, que começa às 16 horas. Também às 16 horas começa o Rosenborg Amcam. O Rosenborg, uma equipa que me tem dado dor de cabeça mesmo a sério. Enfim, Rosenborg, 5 classificado com modo 1,47€ para vencer contra o Amcam, 13º classificado com modo 5,45€. Isto realmente é uma zebra muito grande, 5,45€. Mas esperemos que não aconteça esta zebra, porque estou farto de zebras. E então, se bem que esse animal da zebra é um animal muito bonito, e eu lembro-me dele todas as vezes, cada vez que vou passar numa passadeira, lembro-me de uma zebra. Não é para pisar, porque não se pisam os animais são essenciais na nossa vida, ajudam-nos em todos os aspectos, sejam lá eles quais forem, ok? Tanto a nível de natureza como a nós pessoalmente. Eu falo por mim porque tenho um cão e quem me conhece sabe que eu gosto de animais e o meu cão é o meu fiel amigo. Vamos voltar aqui à análise.
lá está. O Rosenborg vem de 5 jogos em que não vence. 5 jogos seguidos a não vencer. Okay? 5 jogos. É mais uma de ontem daquelas. Ficou aqui para o dia da manhã, que era hoje. 5 jogos sem vencer. São 3 derrotas e 2 empates. A jogar em casa, há 5 jogos que marca, ou seja, marca sempre gol. Tem 2 vitórias, um empate, uma derrota e 2 empates. Desculpem lá. Tem, vou voltar aqui. Tem 2 empates, uma derrota e 2 vitórias. Assim é que é. Em 2 deles são 2 over e meio e 3 ambas marcam. No confronto direto entre eles, entre o Rosenborg e o Amcam, são 4 vitórias e uma derrota. E 4 desses jogos são over 2,5 e um deles é que ambas marcam. O Amcam a jogar fora tem 3 jogos que não vence, são 2 empates, uma derrota e 2 vitórias, são 4 jogos em que marca sempre gol. 3 destes jogos são over 2,5 e 3 ambas marcam, são 4 derrotas e uma vitória a jogar fora. Portanto, este jogo eu não vou na vitória de ninguém, eu vou num jogo em que over 2,5 e possivelmente um ambas marcam, mas a minha aposta será o over 2,5. Se encontrar o ambas marcam a 1,35€, porque não, sim, 1,40€, o ambas marcam. O over 2,5 já está a 1,60€. É um jogo complicado, mas eu acredito mais no over 2,5. Depois tenho aqui o outro jogo, que é o Strømsgodset, acho que é assim que se diz. Strømsgodset contra o Tromsø, também às 16 horas. Pessoal, desculpem lá esta pronúncia, mas eu não consigo falar norueguês. É às 16 horas. O Tromsø, uma equipa de terceira classificada, contra esta equipa que eu disse agora o nome, que é a 15ª classificada. Tem uma odd 3,38 e o Tromsø tem uma odd de 1,94€ a jogar fora. É uma odd muito boa para se poder aproveitar para a vitória direta. Mas eu não vou em vitória direta. Após a análise que eu vou dizer aqui, eu digo-vos o que é que irei fazer neste jogo. Estes jogos, o Strongest vem de 5 derrotas seguidas. Em casa há 5 jogos seguidos que perde. 2 deles são ambas marcam, 3 deles são over 2,5. São 5 jogos sempre a sofrer golos. O Tromsø vem de 3 vitórias seguidas, venceu 4 e tem uma derrota. Exatamente, tem 3 vitórias seguidas. 3 vitórias seguidas, mas tem 4 vitórias nos últimos 5 jogos, ok? Ou seja, em 5 jogos tem 4 vitórias, 3 delas são seguidas e tem uma derrota. A jogar fora tem 2 jogos em que sofre golos, que é um ambas marcam, e o jogo entre as outras equipas é over 2,5. Mas há 3 jogos que não sofre golo. Portanto, a jogar em confronto um com o outro, são 3 vitórias para o Tromsø, um empate e uma derrota. O que é que eu acho aqui neste jogo? Que o Tromsø não perde e tenho aqui 2 possibilidades. Bem, quem tiver assim um bocadinho mais medo, vai na dupla possibilidade para o Tromsø não perder a 1,24€. E se pretenderes arriscar mais um bocadinho, vais no empate nula, ou seja, a 1,40€. Se o Tromsø empatar, a tua aposta é devolvida. Se o Tromsø vencer, levas 1,40€, dependente do valor da aposta que inseriste, não é? Neste caso são 40% da tua stake. Depois, o último jogo que eu tenho aqui para a Liga da Noruega é o do Brann com o Viking às 18h15. É o primeiro contra o segundo classificado, neste caso o segundo a jogar em casa contra o primeiro a jogar fora. Este é um jogo que, assim à cabeça, ambas marcam, ok? Porque eu vou-vos dizer assim de rajada, em 5 jogos, 4 deles ambas marcam. Tanto a jogar o Brann fora como o Viking fora, ok? O Brann a jogar em casa são, em 5 jogos, 4 ambas marcam. E o Viking a jogar fora são 5 jogos a jogar e 4 deles ambas marcam. 4 over 2,5 no Brann a jogar em casa. 2 ambas marcam a jogar fora do Viking. Em confrontos diretos são 2 over 2,5, 2 ambas marcam, portanto isto para mim vai ser ambas marcam, ok? 1,38€ é uma aposta boa para juntar lá no póquer ou numa tripleta que eu depois menciono no final do vídeo, ok? Depois passamos aqui para a Roménia, 19h30, uma das equipas principais da Roménia, que é o Cluj, CFR Cluj contra Unireia
Slobozia, acho que é assim que se diz. 1,36 para vencer, tem no início do campeonato. O Cluj veio agora do empate para a qualificação da Liga Europa, perdeu a Supertaça contra o UFCSB, que hoje deu-me os 3 reds, ok? Vinha de uma boa sequência e hoje dá-me os 3 reds empatando o jogo. Mas seguimos. Não tenho assim uma análise muito profunda, só houve 2 confrontos entre eles, foi uma vitória do Cluj e um empate, mas eu acredito que o Cluj vença facilmente, 1,36 a jogar em casa, fazendo assim com que fique em primeiro classificado logo, e quanto mais golos marcar, melhor, ok? Será um bom início de época para o Cluj. Depois, às 8 horas, quem é que joga? Hoje é dia de final do Mundial de Clubes entre duas equipas europeias. Duas equipas que atualmente estão a jogar bom futebol, mas a principal do qual eu tenho falado aqui é o PSG. Atual campeão da Liga dos Campeões, atual campeão francês, atual campeão da Taça de França. Será que vai ser o campeão do Mundial de Clubes? Deixem aí nos comentários a vossa opinião, e depois no dia da manhã fazemos uma análise sobre o que é que se passou nesse jogo do Chelsea com o PSG. Análise para vocês, o que é que eu tenho aqui? 5 jogos, confrontos entre eles os dois. Temos um empate contra o Chelsea, temos 2 vitórias do PSG e 2 jogos, mais 2 gols e meio. Isto em 90 minutos, ok? E 5 desses jogos, ambas marcam, ok? Ambas marcam nesses 5 jogos que houve confronto, os últimos 5, para trás não me interessa, ambas marcam. Portanto, eu acredito que este jogo tenha ambas marcam, ok? 1,61€ acho que é uma boa odd para ser um ambas marcam. Eu acho que vou nesta aposta em simples. Mas vou fazer aqui um resumo do que é que o Chelsea tem vindo a fazer. 5 jogos no Mundial de Clubes, atenção, 5 jogos, 3 deles over 2,5, 3 deles ambas marcam. E o PSG, 5 jogos, 2 deles over 2,5, 0 ambas marcam. Perdeu um 0 apenas com o Botafogo. Portanto, o PSG é uma equipa que não sofre golos. Tirando um 0 com o Botafogo, que foi um erro, pelo que se diz, não é? Porque lá está, quem joga e marca mais gols que o adversário é quem vence, não é? É quem vence. Portanto, o Botafogo venceu e venceu bem, marcou o golo e fez a sua gestão do jogo, e obrigando o PSG a ir à procura do golo, não conseguiu, e o PSG de repente faz a reviravolta, porque neste momento está na final e a jogar um futebol que é sempre a destilar. 4-0 ao Real Madrid, 5-0 ao Inter Milão, na final da Liga dos Campeões, 4-0 na abertura contra o Atlético Madrid, enfim. O que é que eu posso vos dizer aqui sobre este jogo? PSG vence, 1,57€, ambas marcam neste jogo, e o over 2,5, 1,58€. O PSG para vencer a final está a 1,28€. Se quiserem aproveitar esta odds para juntar a alguma coisa, pode ser que dê algum valor. Mas as minhas 3 análises são para aquelas apostas que eu vos mencionei agora. Depois tenho aqui, 00:30, Brasileirão, okay? Que é o Cruzeiro contra o Grêmio. Dois históricos do futebol brasileiro. O Cruzeiro neste momento está a fazer um bom campeonato, está em segundo classificado, e o Grêmio está em 11º. O Grêmio sempre foi uma equipa assim um bocadinho mediana, mas o Cruzeiro este ano está muito melhor, okay? Em 5 jogos o Cruzeiro tem, em 5 jogos, 4 deles não perde. Era uma melga. Ou seja, em 4 dos 5 jogos não perde. A jogar em casa tem 2 vitórias, uma derrota e 2 empates. Ou seja, são jogos para uma equipa do Cruzeiro que está a fazer um bom campeonato. Em 2 dos 5 jogos é que marca gol. Portanto, são os 2 empates. Ou seja, venceu 1-0, depois empatou 0-0, 0-0 e perdeu. Deixa-me só aqui confirmar, a ver se é aquilo que eu estou a informar, porque eu não quero enganar ninguém, ok? E o que é que eu tenho aqui? Exatamente. Tem uma vitória, depois tem uma derrota, uma vitória por 1-0,
tem uma derrota por 1-0, tem um empate 0-0, tem uma vitória por 2-1 e tem um empate 0-0. Portanto, está correto aquilo que eu mencionei. O Grêmio, há 5 jogos sem perder. Portanto, está numa boa fase. Como é que eu posso dizer aqui alguma coisa? O Grêmio são, em 5 jogos, 4 deles marca gol. 2 deles são over 2,5, 3 ambas marcam. Portanto, a nível de confronto diretos, o Cruzeiro tem um empate, 2 derrotas e 2 vitórias, em que 2 dos jogos são ambas marcam e um deles é over 2,5. É um jogo complicado para o favorito vencer, mas eu acredito que o Cruzeiro possa vencer com uma odd de 1,63€. Será difícil, mas eu acredito no Cruzeiro. Para já porque está em segundo classificado e não é assim à toa que um segundo classificado fica lá em cima no Campeonato Brasileiro. Depois, por último, tenho aqui na Argentina uma equipa que também teve no Mundial Clubes, que é o River Plate contra o Platense. Teve no Mundial Clubes, não correu muito bem, foram 5 jogos complicados, mas há 5 jogos neste caso que só venceu um. Okay? Tem 2 empates e 2 derrotas, e depois é assim, a nível de golos, o River Plate é só o nome neste momento, porque em 5 jogos, 4 deles foram menos 2 gols e meio, e em 3 dos 5 jogos foi ambas marcam. Já o Platense, a mesma situação, em 5 jogos, 4 deles foi menos 2 gols e meio, e 3 deles em ambas marcam. Mas vem de uma sequência de 4 vitórias e uma derrota. Portanto, a nível de sequências de jogos, o Platense está muito melhor que o River Plate. Eu tenho aqui 2 apostas para este jogo, que será River Plate para vencer e este jogo ter menos de 2 gols e meio. Não gosto de ter jogos em que não quero que as equipas marcam, mas este jogo tem tudo mesmo para ser menos de 2 gols e meio. Pessoal, foram as minhas análises e agora, obrigado por teres assistido até ao fim deste vídeo. Vais ter acesso às apostas que eu vou aqui mencionar e depois passas lá no grupo do Telegram, no canal Telegram, neste caso Bet Careca Tips, e confirmas aquilo que eu vou dizer aqui. Tenho um póquer para amanhã que é o AEK de Estocolmo para vencer, o Christian Sund. O jogo do Christian Sund contra o Sarpsborg ambas marcam, o jogo do Tromsø é dupla possibilidade para não perder e o Cluj para vencer, dá uma odd de 3,26€. Depois tenho uma tripleta que é o Chelsea PSG ambas marcam, o Cruzeiro vence e o River Plate também vence, dá uma odd de 3,78€. Depois tenho aqui um póquer norueguês, ok, das 4 equipas dos 4 jogos que eu mencionei, escolhi 4 apostas, são elas o jogo do Sarpsborg contra o Kristiansund é ambas marcam, o jogo do Rosenborg é ambas marcam, o jogo do Tromsø é dupla possibilidade para o Tromsø não perder e o jogo do Viking contra o Bram, neste caso o Bram contra o Viking é ambas marcam, dá uma odd de 3,66€. Depois tenho aqui um póquer para vencer, que são as minhas equipas favoritas para o dia de hoje, ok? Que é o AEK, o Cluj, o PSG e o River Plate, dá uma odd de 4,42€. Tenho também aqui uma tripleta, assim um bocadinho fora do normal, onde eu já falei sobre este tipo de apostas, que é ou uma ou outra equipa, ou aquela equipa empata e ambas marcam. Portanto, eu tenho o Kristiansund ou o Sarpsborg e as equipas marcarem gol, o Rosenborg ou empate e ambas marcam, o Chelsea ou o PSG e ambas marcam. Isto dá uma odd de 7,66€, ok? Eu vou repetir, Kristiansund ou Sarpsborg e ambas marcam, Rosenborg ou empate e ambas marcam, Chelsea ou PSG e ambas marcam, odd 7,66€. E por último, se gostas assim de múltiplos com mais jogos, eu posso te dar aqui que é o AEK para vencer, o jogo do Kristiansund Sarpsborg ambas marcam, o Rosenborg para vencer, vou pôr o Rosenborg a vencer, o Tromsø, lá está, eu tenho um bocadinho de medo deste jogo, eu vou para a dupla possibilidade para o Tromsø não perder, o jogo do Brand contra o Viking ambas marcam, o Cluj para vencer, o PSG para vencer e o River Plate para vencer. Isto está uma odd de 14,01€. Pessoal, muito obrigado por ter chegado até ao final do vídeo, muito obrigado pelas vossas visualizações, partilhem o vídeo, façam like aí no meu vídeo, subscrevam o meu canal e agradeço a todos os subscritores que já são subscritos, passem a palavra e muito obrigado por tudo o que
que têm feito até agora, que é subscrever e ver os meus vídeos. Falta é meter aí os likezinhos. Passem lá no Telegram, no Bet Careca Tips, no canal Bet Careca Tips, e lá terás acesso às apostas todas que eu mencionei aqui agora no final do vídeo. Muito obrigado por tudo, grande abraço para vocês e nunca se esqueçam, nunca apostem mais do que aquilo que podem perder. Se vês que não vale a pena apostar, não apostes. Apenas vê o jogo e diverte-se. Grande abraço para vocês todos. Até amanhã.